um underground radical. João T., de Santo Rei. Um operário vinha pelo coletivo pensando em histórias que gostaria de ver escritas. Vivia solitário e tinha tempo para seu passatempo de ler e escrever. Na cidade grande, a viagem de volta era longa. Tinha tempo de imaginar e ensaiar mentalmente frases de efeito e nomes para personagens. Macário, vamos dar-lhe um nome. Comprava livros usados, de crime e mistério, em áspero papel jornal. Mas não sabia que eram Pulp Fiction. E não se assustava muito com a violência, pois morava na cidade grande e admirava filmes de Sam Peckinpah. A mania de escrever costuma vir junto com a comichão para publicar. E assim como ele, na construção civil, tinha um mestre de obras. Em outro sentido do termo, imaginou que precisaria de alguém que o apresentasse ao dono da gráfica. O tempo passa, o ônibus vai e vem. Nas férias, ele passava a maior parte do tempo na biblioteca pública da capital. Lia também livros encebados de autores famosos. Queria aprender a técnica, os macetes, mas o mais difícil era criar ou encontrar uma boa ideia. Talvez algum dia alguém o quisesse para escrever uma biografa. Não a dele mesmo, Macário, pois sua vida não tinha grandes atrativos. E era de poucos amigos. Morava sozinho num quarto de fundo na centenária Vila Operária. Talvez um dia conhecesse uma figura aloprada que fugia da família e da polícia, ou um convertido que se reconciliasse com a ciência e os baixos teores. Gostava de andar a pé. Nas férias daquele ano, que seriam suas últimas, resolveu visitar com mais tempo a banca de jornal que via da janela do ônibus ciferal. A banca ficava num canteiro largo da ampla avenida Presidente Fulano de Tal com a rua Canastra. Macário gostou de conversar com o velho vendedor de jornais, revistas e palavras cruzadas. Ele mesmo gostava desse passatempo, mas não tanto de caça-palavras. E o dono da banca parecia com tempo para uma conversa inteligente, bem no seu ramo e dentro de seu repertório. Macário escolheu uns livros usados de Agatha Christie e de Ellery Queen, deixando rolar a conversa, até que se manifestou como escritor novato, ainda não publicado e coisa e tal. O vendedor de fascículos e miniaturas não o despachou como se fosse o editor da revista New Yorker. Deu ouvidos e também disse que ficava ali na avenida a observar pessoas. Ele mesmo, que não escrevia para viver, gostava de perceber os fregueses costumeiros, os moradores da praça adiante, os taxistas contadores de piadas. A tarde caía e o dono da banca se desculpou. Precisava fechar o expediente. Macário disse que tudo bem, que também tinha que ir, mas Macário foi convidado para tomar um chá. Estranhou, pois as bancas são sempre pequenas e abarrotadas de publicações e caixas e máquinas de plastificar documentos. O dono da banca, que não revelou seu nome ainda, disse que iam ficar do lado de dentro da banca, que o outro não se preocupasse. A prefeitura tinha normas e, de repente, pontualmente, desceu a porta metálica de enrolar. Trac! Levantou um tapete lúgubre, retirou uma larga prancha de madeira e acendeu uma lâmpada, que mal iluminava os lances de escada. Passagem estreita, escondida, ninguém nunca desceu aqui. Eu sinto que posso confiar em você. Long breath e levá-lo a meu pequeno apartamento, no porão. Não tenha medo, cuidado com o degrau ali. Macário, cautelosamente, olhava em volta, admirando a decoração e o inteligente aproveitamento do espaço vital improvisado. O camarada morava no centro da cidade, discreto e sem pagar aluguel, e explicou como levou alguns meses a escavar o subsolo. Tinha que levar na mochila um pouco do entulho, ou simplesmente despachava no saco preto, em outra rua, como se fosse lixo, outros materiais. E também trazia tijolos e cimento dentro de caixas de papelão onde se lia Os Pensadores, Enciclopédia Britânica, ou simplesmente Editora Ebal. E aos poucos passou a morar ali.
debaixo de boa parte da cultura de massas, impressos e discos e cigarros. Macário estava encantado e expressava sua admiração como se aquele esquema esperto pudesse ser universalizado para resolver o problema da moradia nas metrópoles. Sorvia mais um gole do chá preto Twinings e ia se empolgando com a ideia parasitária que o assolava. Ali estava o tipo que ele iria consagrar e eternizar em um romance, um best-seller. Antes que Macário revelasse seu plano de redação e publicação, ou seja, antes que ele pedisse ajuda ao dono da banca, afinal, ele poderia falar com o pessoal da distribuidora, que levasse uma carta a algum sócio da Abril, talvez o próprio Victor Civita. Mas antes que pudesse acertar uma inviável parceria, tropeçou em um mimeógrafo, sentiu o cheiro de álcool e esbarrou em uma porta que dava para um minúsculo quarto escuro. Não conseguia vislumbrar nada. Se era um banheiro, ou depósito de obras proibidas pelo regime ou reservadas para adultos. O simpático novo amigo acendeu uma segunda lâmpada incandescente. O quartinho se iluminou e exibiu uma boa coleção de esqueletos completos. Não eram miniatura nem de plástico. Esqueletos humanos, e ao que parecia, não tinham sido desenterrados durante a inusitada construção no submundo urbano. Macário, desafortunadamente, estava de costas, boquiaberto, quando o morador daquele porão, fora dos mapas, deu-lhe um golpe, de modo que as últimas palavras ouvidas pelo candidato a escritor foram: como eu te falei, ninguém lá fora sabe dessa obra aqui. Não moro, escondo. E assim, necessariamente, este conto também precisa se fechar com a informação óbvia, a última que vocês vão ouvir hoje. Ninguém sabe dessa história, pois ela não foi escrita e nem veio a público.